Alegria e paz, queridos amigos, a mais um episódio do nosso podcast Rumo ao Domingo. Com esse podcast, nós queremos te ajudar a se preparar melhor para o domingo, dia que o Senhor prepara para o encontro pessoal de Jesus conosco, do esposo com a esposa, que é a igreja. O domingo é o momento de onde nós recebemos a fonte de todo o sentido da nossa vida. Por isso, uma pessoa que vive bem o domingo, com toda certeza, viverá a vida em abundância que o Senhor quer trazer para nós. Na semana passada, no domingo passado, nós escutamos na primeira leitura Deus mesmo falar ao seu povo dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode encontrar, através do profeta. Pois bem, hoje nós escutaremos o sentido da nossa salvação e a fonte dessa salvação que está em Jesus. Também veremos a questão da liberdade. Todos nós somos livres para buscar a vontade de Deus, buscar fazer o plano de Deus acontecer na nossa vida, e por isso eu quis começar comparando com o domingo anterior. Na oração coleta deste domingo, o Senhor nos propõe, a partir dos textos litúrgicos, a seguinte oração: ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E que bonito poder perceber isso, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na misericórdia. E quantas vezes, meus irmãos, Jesus nos falava sobre isso. Quando aparece algum doente, algum enfermo, Jesus, antes de curá-lo, Jesus perdoa os seus pecados. Até que chega um momento em que os fariseus o chamam de blasfemo, e então ele pergunta: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou curar essa pessoa? E por ser mais difícil perdoar os pecados, o que para Deus nunca é difícil, mas a facilidade de fazer um milagre mostra que Jesus é capaz de mais do que isso, de perdoar os pecados. Pois Deus mostra o poder, sobretudo, no perdão e na misericórdia, porque o poder de Deus está no amor, está na misericórdia. O amor Hesed, que a palavra de Deus nos apresenta como este amor misericórdia. E daí, o nome de Deus ser o amor. É por isso que a antífona de entrada do próximo domingo nos dirá: Senhor, tudo o que fizestes conosco, com razão o fizestes, pois pecamos contra vós e não obedecemos os vossos mandamentos, mas honrai o vosso nome, tratando-nos segundo vossa misericórdia. Honrai o vosso nome, Senhor. E qual é o seu nome? O seu nome é amor. O seu nome é misericórdia. E por isso, as leituras do próximo domingo nos falará sobre isso, nos falará sobre esse amor e a misericórdia com que Deus cuida do seu povo e nos faz sermos cada vez mais seus imitadores, continuadores dessa missão também na igreja e no mundo, que é a missão de estarmos mostrando sempre mais o plano de Deus para toda a humanidade. Na primeira leitura, nós vamos escutar do profeta Ezequiel, Deus se revelando ao seu povo como aquele que faz um pleito contra o povo, dizendo que de fato os planos de Deus, a forma com que Deus trata é justa, é verdadeira. E aí ele compara o pecado pessoal de cada um com o seu castigo, com a sua consequência, melhor dizendo, e depois o arrependimento com a sua recompensa, que na verdade é a vida. Se escolhes pecar, então morrerás. Se escolhes se converter, então viverás. Se escolhes se arrepender, viverá. E assim também todos nós somos convidados a arrepender-nos para ter vida. Depois, no Evangelho, nós vamos ver Jesus contar-nos uma parábola exatamente nesse sentido, que passa por um processo, em primeiro lugar, de conversão. O filho que diz que não vai para a vinha do pai, não quero, mas que depois
vai à vinha do pai, e aquele que diz, sim, pai, eu vou, e depois não aparece para o trabalho. Ou seja, o primeiro, um processo de conversão, de arrependimento, e o outro, um processo de deturpação ou de afastamento de Deus. É o que Santo Agostinho nos dizia, por exemplo, quando definia pecado, adversum Deum, o homem que vai para o contrário, para longe, dá as costas para Deus. Assim, meus irmãos, nós entendemos que Deus nos cria com esse grande dom que se chama a liberdade. A liberdade para que nós possamos escolher, tanto fazer a vontade de Deus, aderir à vontade de Deus e ao plano de Deus, como rechaçar tudo isso, ir para longe do plano de Deus. Agora, será que Deus não pensou, quando nos criou, que poderia ser muito perigoso ou que nós estaríamos jogando com a nossa salvação ao dar ao homem a liberdade? Sim, Deus sabia de todas as possibilidades de como o homem trataria da sua liberdade. Mas, apesar de tudo isso, Ele sabe que para que nós sejamos seus imitadores, para que nós sejamos sua imagem e semelhança, nós precisamos ser capazes de amar. Agora, amar é uma virtude, é um dom, amar é uma graça que exige necessariamente, tem uma condição sine qua non, que é a liberdade. Somente quem é livre pode amar. Por isso, meus irmãos, todos nós fomos criados com liberdade e quando Deus nos cria, soma todos os riscos de dar-nos a liberdade e ainda assim aposta em nós, porque sabe que um coração que decide por Deus já é a grande alegria e faz com que toda a humanidade seja beneficiária desse grande dom do amor e da liberdade. Por isso, meus irmãos, o amor e a liberdade são o objetivo, o alvo com que Deus nos criou e o motivo pelo qual o Senhor nos colocou neste mundo e para isso nos dá esse livre-arbítrio. Nós podemos escolher pelo bem e pelo mal. Por isso, toda a liturgia está voltada para essa liberdade de escolha, para que quando, ao escolhermos pelo Senhor, sejamos recompensados com a glória futura, a glória do céu. Por isso, na oração sobre as oferendas, nós vamos escutar assim: ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de toda a bênção. Depois, na oração da pós-comunhão, termina assim: sejamos herdeiros da glória para aqueles que, de fato, aderiram ao plano de Deus, aderiram à fé em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus diante da adesão ao plano do Pai? É este homem que, de fato, se entregou em obediência. Por isso, a segunda leitura nos falará exatamente da presença de Jesus na terra enquanto o homem da obediência, o filho da obediência. E por isso, São Paulo nos exorta no capítulo 2 aos Filipenses que tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Qual é o sentimento de Cristo Jesus? De rebaixar-nos, de nos tornar cada vez menores para que Ele cresça em nós. Assim como Jesus fez, de não se apegando à sua condição divina, mas se fazendo semelhante aos homens. E depois, na condição de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Se nós pensarmos em um gráfico, até aqui essa passagem é uma descida em uma diagonal. E depois começa a subida. Por isso Deus o exaltou acima de todo nome. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E assim, outra vez, nós vemos uma subida, uma ascensão. E se forma um V. V de vitória da obediência. Vitória da liberdade
aplicada ao plano de Deus. Assim nós teremos vitória. Assim nós alcançaremos a vitória. Todos nós somos convidados a sermos vitoriosos e por isso Deus nos dá o seu plano, não como uma lei simplesmente, como uma obrigação que nós devemos fazer, mas como o projeto de vitória na nossa vida. Os fariseus não se tornam vitoriosos, como Jesus nos mostra hoje no Evangelho, para o próximo domingo, porque eles assumem o Evangelho, assumem as leis como uma obrigação e não como uma adesão da liberdade ao plano de Deus. Por isso não são vitoriosos, mas na verdade assumem a lei como se fosse uma restrição da sua liberdade. Enquanto nós não entendermos, meus irmãos, que a lei do Senhor é para nós o plano perfeito, onde nós devemos colocar a nossa liberdade, aplicar a nossa liberdade para a vitória, enquanto nós não tirarmos essa ideia errônea de que a lei está para tolir a nossa liberdade, não seremos vitoriosos no Senhor. Por isso, para o próximo domingo, eu te convido a meditar sobre esta misericórdia de Deus, esse amor de Pai, esse amor que o Senhor tem para nós, que nos perdoa, que nos dá a vida nova e assim nós possamos buscar cada vez mais sermos livres para assumir o plano de Deus na nossa vida e assim sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.